Hoje é um dia daqueles que o povo gosta de assistir. Sabe por quê? Por quê? É um dia de porrada. Fazer 3 rounds com borracha, 3 rounds com ele, 3 rounds de saco. Pessoal, esse aqui é o Alan Adler. O Alan é uma grande promessa que a gente, eu acredito, o Borracha acredita, que vai arrebentar quando ele se transformar em adulto, porque ele ainda é um adolescente. Quantos anos você tem? 16 anos. É um fenômeno que aprende muito rápido jiu-jitsu. Começou no jiu-jitsu com borracha, mas hoje já está um grande lutador de boxe, de Muay Thai, lutou MMA, lutador de MMA também, lutou MMA sábado passado, aqui no Gladiator, ganhou, nocauteou, não foi? E 16 anos, então é uma futura promessa. Gravem o nome dele aí, sigam ele no Instagram, coloca aqui embaixo o Instagram dele, que é um futuro fenômeno campeão aí do MMA, pode ter certeza. E tem estilo, olha o estilo dele. Deixa eu dar um close no estilo. Bronx, né? Show do Bronx. Gente, a sensação é de querer ir embora, talvez. Você ri, né, Borracha? Dói tudo, cara. Muita dor muscular, muito cansaço, muito desconforto. Mostrando sua luva aí que acabou a espuma. É a luva, o dedão já saiu pra fora aqui, mas a luva é de criação, entendeu? Não consigo desfazer dela. Colocar água no radiador. Jogar água no radiador tá fumegando. Tem lógica? Tô só ouvindo barulho. Não, tem lógica não. Ele é igual aqueles B8, sabe? Deu, acabou também. Refrigeração, a água só, né? Nossa senhora. A ventoinha de ar queimou. Tá evaporando a água igual. Com cabeção de alumínio, né? Doido. Quando ele tiver que jogar fora, ele vai pôr num quadro. A luva? Ou vai pendurar assim no quarto dele, não vai jogar lá. Eu tenho muita história com essa luva, rapaz. Essa luva já me deu várias alegrias aqui. Tá pegado. Ela já me ajudou já Novinha. a chegar bem para várias lutas. Você sabe que agora sem o dedão vai ser difícil, né? Seu dedão não dá, né? Não dá pra fazer contato com os amigos aí. Entra o dedo no olho, quebra o dedo, pega na testa aqui, ó. Acabou o dedo, mas pra fazer manopla ainda dá. Eu escondo o dedo aqui no cantinho aqui. Todo mundo vê, ó. Escondo o dedo pro cantinho aqui, jogo pro lado aqui, que ele nem pega na manopla. E vai. Não é xixi não, viu? É suor. É xixi da alma. A alma chorando. A alma chorando. A alma chorando. Nossa.
colo. Dia 30 de janeiro, Abu Dhabi, estrear no UFC do pé direito, no nocaute de finalização. Só isso que interessa pra gente. Filmou tudo? Foi 13 rounds. 13, é. Falta 2 de saco pra acabar. Vai dar 15 minutos de intervalo, 3 minutos cada um. Boa, mas tô feliz. O corpo tá conseguindo render dentro do estresse, né? Um estresse muito forte de cansaço, de potência. Tá indo. Não tá tranquilo porque tá muito cansado, mas tá indo. Isso aqui é o pré-camp, né? A gente faz isso aqui para nos preparar para fazer um camp de luta, de 60 dias forte. Essa é a preparação para entrar no camp. A Natália também tá com preparação boa. A Natália tá com um treinamento bom. Tá bem demais. Ela consegue continuar treinando, vai arrumar forte. Ela já tá no tempo. Ela mês que vem entra na reta no mês final, né? As 3 semanas. Fácil todo mundo faz. Eu vi essa frase na tatuagem do cara. Campeões vêm e vão. Lendas ficam para sempre. Tem que tentar ser uma lenda, né? Esse é o objetivo. Deixa cair rendimento não, bora. Acabando. Bora. Duro. Boa. Isso aí. Bora. Vamos. Pode desamarrar. Obrigado, Lucas. Nesse momento eu tô fazendo aqui uma sombra sem nada na mão, só o peso do corpo, para soltar a musculatura, soltar as articulações. Depois de 15 rounds forte, uma luva pesada, batendo sacos, pancadas, manopla. Eu gosto de fazer essa sombra solta para voltar a velocidade natural do corpo. Quando você fica com a luva, querendo ou não, deve pesar umas 200, 300 gramas cada, com a bandagem, né? E o suor que vai acumulando. Então depois eu faço a sombra solta de boxe, com um movimento de Muay Thai também, chute, joelho, para não ficar engessado, acostumado com
a mão pesada e tal e ficar lento. Então aqui eu tento trabalhar bastante velocidade, o máximo que eu puder. Lógico, o movimento da luta, principalmente os movimentos que eu tô fazendo errado durante o sparring e que eu tô fazendo bem também. Ó, já pega, o batimento já sobe, mesmo sem nada na mão. 3, 2, 1. Boa. Primeiro descanso, mais um round. E aí acabou o dia. Tem uma coisa, Raul. Uma percepção. Quando depois do treino, a sombra sem peso, ela já não traz tanta dificuldade, é um sinal que você está bem treinado. Já tá fácil, né? O corpo já acostumou a trabalhar com peso. Quando fica sem, você tem que botar muita intensidade e velocidade para subir o batimento. É difícil subir o batimento na sombra, entendeu? Já tá fácil, jogar lá em cima. Todo chute assim de correção de técnica na parede, pega quadril, glúteo, outro dia tudo louro, eu pensei que malhou. Esse chute no MMA eu prefiro com a perna da frente, mas não tem na cara de Aqui a trás gente por vai fazer o quadril GA, né? aqui, ó, tá virado, eu não sei, tá? A linha aqui também é bacana pra você correr, beleza? Nem nada. Bom, o Thiago vem encaixado pra mim, pode acabar a luta. Se encaixar certinho na altura do plexo, o adversário vai ficar sem ar, vai acabar a luta. Tanto de ataque quanto de antecipação. Encaixou, nocaute. Muita gente faz esse chute no MMA e faz bem, funciona realmente. Às vezes, professor, o cara até abaixa um pouco, pega no queixo. Então, jogar nessa cintura do plexo, peito, né? Pegou no queixo também. Aí... Pode trocar de base. Se você voltar, aí você troca de base. Mas não dá. Tô bem não. Eu não tô bem não, vou mentir não, mas... A gente vai fazer na mesma ideia, beleza? Tá. Chuta pro pé na frente. Sim. Os dois lados, né? Interessante. Mesmo quando o professor vai falar se tem a ver ou não, se isso faz sentido ou não faz. Fazer para os dois lados, o cérebro, ele se desenvolve. Tipo assim, você tem um lado ruim. Mesmo você fazendo pro lado ruim, ajuda a melhorar o lado bom. O cérebro, ele tem essa... É uma coisa meio que eu não sei explicar, talvez você saiba, mas isso acontece. Tem gente, por exemplo, que quando faz cirurgia, no bíceps, igual eu fiz, não pode usar o braço esquerdo, mas só de usar o braço direito hipertrofia também o braço esquerdo. Acontece uma ativação neuromuscular, mesmo sem você utilizar só usando um braço. Então você imagina que girar para um lado e para o outro, você acha que às vezes está trabalhando só o lado que você está girando, mas está ajudando o outro lado também. Certíssimo. Isso aqui tá tudo aqui na mente. Trabalhar, melhor a coordenação motora, certinho o que ele fala. Trabalhar os dois lados. Eu pessoalmente gosto de trabalhar os dois lados. Vamos lá? No taekwondo é essencial. É essencial, né? Vocês trabalham as duas pernas praticamente iguais, né? Então, pessoal, fazendo vídeo com vocês aqui com muito carinho, tem uma equipe por trás, né? Tem a Vika, tem a Tamara, tem um montão de gente que nos ajuda, tem os editores. E se você puder ajudar esse trabalho, é muito importante. Se você puder apertar o gostei, se você curtiu o vídeo, comentar, dizer o que você mais gostou do treinamento. Tem muita gente, às vezes as pessoas acham que eu não leio, eu leio todos os comentários sim. É muito difícil responder a todos, mas eu tento.
E comentar também o que você achou que eu posso fazer diferente, o que você mudaria no treinamento e o que você achou de tudo isso, tá bom? Fica aqui meu agradecimento a vocês, valeu, em breve mais vídeo para vocês. Eu vou assinar agora uma camisa que essa daí não para a Itália. Não, essa vai para os Estados Unidos. Essa vai para os Estados Unidos. Tinha borrachinha. Camisa, um tecido bem gostoso, de vestir, detalhe todo em dourado, PHB, Paulo Henrique borrachinha. Aqui dentro tem um detalhe também, não tem essa etiqueta, né? Ele vai arrancar, mas ela não tem aquela etiqueta que incomoda, todo mundo arranca a etiqueta, né? E aqui a etiqueta dela é desenhada, impressa, né? Então você não tem aquele tecido te incomodando. Thank you very much. Enjoy.